Por estamos mais uma vez aqui nesta noite, para mais uma vez estamos compartilhando a palavra de Deus. Como eu sempre digo, esta palavra não é minha, esta palavra não é dos irmãos que aqui estão, mas sim a palavra de Deus aos nossos corações. E a palavra é poderosa para transformar, para mudar o roteiro da vida do homem e da mulher. Porque foi através desta palavra que estamos aqui hoje, porque quando ouvimos, sentimos em nosso coração uma grande alegria, e esta alegria nos fez entender que não há outro Deus, que não há outro caminho, que não há outra porta que conduz a vida do homem e da mulher à salvação. Porque sabemos que diante desta palavra, desta promessa, ao qual o Senhor deixou escrito, que Ele subiria, mas voltaria para buscar a tua igreja. E o nosso coração anseia por esta grande promessa. Amém? Eu quero aqui nesta noite compartilhar com os irmãos uma palavra que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, do versículo 16 em diante. Como foi falado, é um culto de agradecimento diante da campanha que os irmãos tiveram, que veio falar sobre família. Geralmente no agradecimento não é um tema específico em cima da mesma mensagem dos 7 dias, mas também traz, assim, podemos dizer, algo parecido conforme foi pregado. Aqui, conforme veio falar sobre família, nesta noite estaremos falando também de algo muito parecido, porque o Evangelho nos alcançou nossa família, alcançou o nosso lar. E vemos que através deste texto, veremos o apóstolo Paulo, como será mencionado, que através das atitudes, através de processos que ele passava, através da sua trajetória, como era designado pelo Espírito Santo, famílias e pessoas foram alcançadas. Esse texto também cabe muito bem diante de um culto de missão, também diante de uma família, porque quando nós olhamos o Evangelho, em todo lugar, em todo momento ele alcança lugares, vidas, famílias. Então para tudo ele tem uma direção. Então nesta noite veremos o que o Senhor quer falar conosco, e temos certeza que ele fará poderosamente ao nosso coração. Diz assim a palavra do Senhor: indo nós ao local de oração, saiu-nos ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Ela, seguindo a Paulo, nos clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez por muitos dias. Paulo, porém, incomodado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, ordeno que saias dela. E na mesma hora saiu. Mais à frente, no versículo 25, diz assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos escutavam. De repente houve um terremoto tão grande que os alicerces da prisão foram abalados, abriram-se todas as portas e foram soltos as correntes de todos. Acordando o carcereiro e vendo aberto as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, pensando que os presos tinham fugido. Paulo, porém, gritou: não te faças nenhum mal, nós aqui estamos. O carcereiro pediu luz, saltou para dentro e, todo trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Então tirou-os para fora, dizendo: senhores, que é necessário para que eu faça para me salvar? Responderam eles: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Amém? Podemos assentar. Como eu mencionei, é um texto também bem concernente sobre família. Quando analisamos esse último versículo, que vem dizer: crê somente no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Vemos aqui qual é a fonte de nós alcançarmos a salvação para a nossa família. É confiar neste Deus maravilhoso ao qual nós servimos. É confiar neste Deus ao qual, quando nós oramos, o que Ele fez pela nossa vida. O que Ele fez para hoje nós temos essa oportunidade de aqui estarmos. Como o nosso irmão falou, nós somos falhos, somos pecadores, mas mesmo assim o seu amor
como foi cantado aqui nessa noite, o seu amor nos alcançou. Nós não chegamos até aqui por mérito nosso, nós não chegamos até aqui porque somos bons, perfeitos, nós não chegamos até aqui porque somos melhores que a prostituta que está lá fora, que o drogado, que o alcoólatra, não. Todos eles também têm o seu valor, e todos eles também, ainda enquanto essas portas ou qualquer outra porta que prega o Evangelho do Senhor estão abertas, a oportunidade ainda está sobre a vida deles também. E também cremos que um dia eles alcançarão este caminho. E quando olhamos esse texto, analisamos, por isso que eu dei uma puladinha, uma avançada, porque ele é muito extenso, né? Quando vem já do versículo 9, quando Paulo vem ter uma visão de um jovem pedindo para que viesse a atravessar a Macedônia. Quando nós olhamos este texto, este capítulo, ao qual se dá início, em origem, à igreja de Filipos. Se você analisar, são os primeiros convertidos da igreja de Filipos. Vemos que um pouco atrás em falar de Lídia, uma vendedora de púrpura, aonde o apóstolo Paulo se alegrou diante onde eles estavam juntos. E esta mulher, juntamente com eles, né, se alegrando, convidando a entrar nos vossos lares. E diante, um pouco mais à frente, como eu li, né, uma jovem, aonde vem dizer o texto que era perseguida ou tinha sobre si um espírito de adivinhação, um espírito maligno. E quando eu li esse texto, vou iniciar desde o começo para entendermos essa leitura. Vemos que o apóstolo Paulo, diante de uma situação, para até chegar ao carcereiro, ele enfrentou um processo. Vemos que quando nós falamos de evangelho, de anunciar a palavra de Deus, vemos que quando nós falamos de ter a nossa vida, a nossa casa diante da presença do Senhor, muitas vezes virá sobre a nossa vida dificuldades, muitas vezes virá palavras, muitas vezes de bajulação, palavras onde muitas vezes o inimigo tenta usar para querer tirar o nosso foco, mas existe isso, existe. Muitas vezes o inimigo vai usar situações para querer trazer grandeza em nosso coração, de acharmos que somos autossuficientes para prosseguirmos a caminhada da nossa maneira, do nosso jeito. Mas como isso pode se encaixar dentro deste texto qual foi lido? Quando nós olhamos essa mulher, o qual tinha um espírito de adivinhação, o qual ela vem dizer, né, que esses homens realmente eram homens de Deus. E se nós olharmos o texto e analisarmos, nós podemos dizer, não, ela estava falando algo correto. Mas vemos aqui o discernimento que Paulo tinha, mesmo trazendo uma palavra onde, diante aos olhos deles, parecia estar certo, mas Paulo, pelo seu discernimento, sabia que aquilo ao qual estava sendo falado, através da boca daquela mulher, por mais que fossem palavras certas, mas quem estava usando da maneira errada. Era uma mulher o qual estava possessa, era uma mulher onde dava lucros aos seus senhores, mas estava aprisionada pelo inimigo. E vemos que Paulo, já diante daquela situação, eu tenho discernimento do Senhor. Esta mulher está aprisionada pela garra do inimigo. E ali começa a trajetória de Paulo está libertando. Vemos que o propósito de Paulo, a missão que Paulo tinha sobre essa terra, o qual ele fez, fora Jesus, um outro grande missionário, alguém o qual diante 13 cartas escreveu, um homem onde de início escrevia cartas para assassinar pessoas, pegava ali mandatos, autorização para estar perseguindo a igreja, e foi transformado. Quando eu olho para este texto, eu imagino Deus olhando para Paulo, olhando para Saulo, olhando para dizer, já que você gosta de escrever e mandar mandatos para matar, de hoje em diante você vai escrever palavras para salvar vidas. E foi essa mudança qual Paulo teve. E vemos que diante dessa situação, diante desta mulher, uma mulher ao qual tinha esse espírito de adivinhação, ali foi liberta, para se iniciar o texto como no capítulo, versículo 25, eles falando, aqui anunciamos, dizemos, no versículo 25 vem dizer que Paulo já estava numa prisão. Mas por que ele estava nessa prisão? Por lá atrás ter libertado essa mulher desse espírito maligno que estava sobre a vida dela. Vemos que aprendemos muito com este texto, que quando muitas vezes nós estamos fazendo a coisa certa, e muitas vezes pensamos, não, se eu estou fazendo a coisa certa, eu não passarei por luta, eu não passarei por dificuldade, eu não passarei por tribulação. Aí que você se engana. Quanto mais você busca a presença de Deus, mais o inimigo se levanta contra a sua vida. Mas pode ter certeza que se levanta para cair, porque o Todo-Poderoso está do seu lado.
não dorme, aquele que não tosqueneja, está no seu lado a todo momento, protegendo e guardando a sua vida. E vemos que através dessa atitude, através desta obra que aconteceu com esta mulher, uma obra maravilhosa, uma obra de libertação, uma obra onde essa alma, essa vida foi liberta da mão do inimigo. Mas muitos olharam diferente, aqueles que podiam adquirir um recurso financeiro através da vida daquela mulher ficaram constrangidos ali, ficaram bravos com o apóstolo Paulo, e diante daquela situação lançaram eles na prisão. Paulo e Silas se encontram na prisão. Então nós vemos que servir ao Senhor trará muitas vezes em nossa vida momentos de sofrimento, mas são momentos muitas vezes de angústia, momentos de dor. E muitas vezes as pessoas estão pregando hoje um evangelho facilitado para as pessoas, dizendo que você é um cuticute, que você não pode sofrer, que você é alguém onde não pode passar por luta, que você é uma pessoa onde tudo tem que estar fácil em sua vida. Um evangelho facilitado, um evangelho coach, aonde você tem que estar todo momento se alegrando, alegre, não que você não se alegre diante da presença. Mas quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos que muitos homens, muitas mulheres, aonde serviu o Senhor, tiveram seus momentos de fragilidade, tiveram seus momentos de dor, mas são processos que nos servem não para nos destruir, não para nos diminuir, são processos que nós passamos para que nós venhamos crescer cada vez mais na presença de Deus. São processos que nos traz experiência, são processos árduos, mas que criam em nós uma armadura de fortalecimento, aonde nós nos fortalecemos e nos revestimos contra todo o mal, aonde nós passamos por experiência que mais à frente nós compartilharemos com pessoas que estarão enfrentando as mesmas situações, e isso servirá de exemplo. Não, eu passei por isso. Sabe como é que eu solucionei? Foi orando, foi buscando a presença do Senhor, e você também será e terá a sua bênção através disso. Isso nos serve de capacitação. Então, quando nós vemos o apóstolo Paulo nessa situação na prisão, vem dizer o texto que eles foram chicoteados, foram ali aprisionados pelos seus tornozelos, e diante daquela situação nós podemos olhar, se fosse no dia de hoje, o que aconteceria? Começaria a murmuração. Muitos murmuravam. Muitas vezes, quantas vezes no dia de hoje as pessoas por poucas coisas estão murmurando. Se tiver algo dando errado, muitas vezes numa situação estão murmurando, e muitas vezes não entende que dependente de algumas situações é livramentos que o Senhor está dando em nossa vida, como foi falado aqui nesta noite. Por muitas vezes as pessoas não entendem que a mão do Senhor que está dando livramento para a nossa casa, para a nossa família. O Senhor a todo momento está nos protegendo e nos guardando. E vemos aqui o apóstolo Paulo nessa situação, ele podia murmurar, ele podia reclamar: Senhor, nós fizemos um bem a esta mulher, nós estamos anunciando o teu evangelho, e essa situação nos trouxe, isso, o qual nós fizemos, nos trouxe essa situação de dor, essa situação de constrangimento, essa situação de sofrimento. Mas não, eles não olharam para isso. Um olhou para o outro. Enquanto você ora, eu adoro, e se você cansar de adorar, eu oro. Então é assim, diante de uma situação difícil, eu não devo murmurar, não devo reclamar, mas sim adorar e exaltar o nome daquele que vive, daquele que reina. Porque quando nós olhamos a este texto, quando nós olhamos ao texto principal, aliás, que foi durante esta campanha em Josué, o sucessor de Moisés, aonde quando nós olhamos a trajetória do povo de Israel, porque muitos não alcançaram a promessa, porque muitos não chegaram à terra prometida, porque em vez de adorar, em vez de orar, eles começavam a murmurar. Quantas vidas desceram à sepultura, quantas famílias deixaram de ser abençoadas, quantas famílias deixaram de alcançar a promessa, porque começavam a murmurar. Quando faltava água, já começavam a murmurar: melhor nós ter ficado no Egito, porque lá nós comíamos cebola, comíamos alho. E não entende que a promessa que está à frente é muito maior. E muitas vezes nós nos colocamos, ou trazemos isso ao nosso coração. Dizemos muitas vezes: não, quando eu não servi ao Senhor, parece que eu tinha tudo de bom,
e hoje eu sirvo a Deus, parece que eu vivo limitações na minha casa, no meu lar. Mas entenda que a promessa futura é muito maior do processo que você está passando. A promessa que o Senhor tem reservado para a tua casa é muito maior pela situação que você está vivendo. Mas para isso temos que estar focados. O apóstolo Paulo em Filipenses vem dizer que prossegue para um alvo, para o prêmio. Quando prossegue, vem dizer prosseguir, é algo que está à sua frente, ele está com um objetivo. Ele tem algo determinado em seu coração. Não, eu tenho um alvo para alcançar. Eu não deixarei nada na minha direita e na minha esquerda tirar o meu foco, a minha atenção daquilo que Deus tem reservado para a minha casa, daquilo que o Senhor tem reservado para a minha vida. O apóstolo Paulo nos traz menção sobre isso. E quando nós olhamos Josué naquela situação, hoje vocês escolhem, porque muitos deles foram rebeldes, mas Josué não foi determinante não. Independente do que vocês escolherem, eu vou escolher o Senhor, eu a minha casa. Vemos aqui uma posição do sacerdote, é o que eu estava liderando não somente o seu povo, mas também a sua casa. E isso é muito importante para nós, homens principalmente, pai de família, é colocar a posição de homem de casa, um homem valente, demonstrar ser valente mesmo em situações difíceis. Por muitas vezes dentro da minha casa, minhas situações difíceis, mas sempre eu tive a confiança no Senhor, sempre trazendo palavra positiva para dentro do meu lar, porque sei que dentro do meu lar a referência como homem de Deus é a minha vida. Então dentro de situações eu tinha que passar, mas só Deus sabe o nosso coração muitas vezes, só Deus conhece as situações muitas vezes que nós passamos e enfrentamos. E oramos a Deus, Senhor, me dá força, me capacita, porque as situações são difíceis. Mas entenda que a todo momento o Senhor esteve guardando a minha casa. O Senhor está guardando a tua casa, a tua vida também. Creia que a todo momento Ele está do teu lado. E diante dessa situação, o apóstolo Paulo, orando, intercedendo, vem dizer que as cadeias caíram, que as barreiras que estavam aprisionando a ele. No versículo 25 diz assim, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos escutavam. Vemos que antes dessas cadeias caírem, existiam pessoas que estavam escutando. O que me chamou muita atenção nesse versículo, por isso que eu amo a Bíblia Sagrada, porque é muito bom nós estar percebido em cada versículo, em cada palavra. Porque vem dizer no finalzinho do versículo 25, oravam e cantavam, e os presos escutavam. Olha só que interessante, diante de uma situação onde eles estavam, se eles estivessem murmurando, os presos também estariam ouvindo. Agora você imagina aqueles presos ali naquela prisão, e vendo aqueles homens, se eles estivessem murmurando e reclamando, eles do outro lado iriam dizer assim, nossa, esses aí pregam que Deus faz isso e aquilo, mas quando está numa situação difícil reclamam. Será que não acontece conosco muitas vezes? Nós louvamos, adoramos ao Senhor, mas diante de situações de pessoas que não servem ao Senhor, muitas vezes, em vez de nós adorarmos ou trazer palavras positivas, nós começamos a murmurar e reclamar. Porque já vi isso, irmãos, e muitas vezes me entristeço com pessoas ao qual dizem que servem ao Senhor, mas diante de uma luta, diante de uma dificuldade, começa a questionar, reclamar, murmurar. E pessoas que estão em volta, ao redor, analisando aquela situação, nos chegam até nós muitas vezes e dizem como é que essa pessoa pode dizer que é crente diante de uma situação como essa. Então nós vemos que a referência em situações difíceis somos nós. Nós somos a referência. Porque quando nós adoramos, exaltamos diante ao Senhor, diante de dificuldades, quando nós fazemos isso, pessoas que estão ao nosso redor, elas começam a ver algo diferente em nós. Aquele irmão, aquela irmã, mesmo passando por luta, ela está adorando o Senhor. O que fortalece ela está fazendo isso? É a presença do Senhor, é ter a convicção que é um Deus do céu, que a todo momento Ele está pelejando por mim e por você. É Ele que fortalece os nossos passos, é Ele que a todo momento está com as suas mãos estendidas, nos guardando, dizendo: filho, filha, pode vir, que eu estou te segurando pelas tuas mãos. Oh, aleluia, Senhor. É isso que devemos transmitir a essas pessoas. Porque
que esses presos estavam ouvindo. E entendemos que diante dessa situação, esses presos, com certeza esses homens são loucos. Mas são loucos por Jesus, aleluia. Esses homens são doidos. Diante de uma situação estão presos. Mas ali estavam demonstrando aqueles presos que diante daquela situação que eles estavam, não tirava a alegria de servir Jesus. E entenda que diante do processo que você está passando, não pode tirar a sua alegria. Aleluia, glória a Deus. Nada pode tirar a alegria do seu coração. Sabemos que a tristeza muitas vezes vem ao nosso encontro, mas ao mesmo momento que ela vem, devemos repreender. Não, somente a alegria habita no meu coração, porque eu sirvo a um Deus fiel e verdadeiro. É este Deus que nós servimos. Não, Deus aonde espera de nós, irmãos, que adoremos a Ele só nos momentos bons. Porque seria fácil nós adorarmos Ele quando tudo está favorável, quando tudo está tranquilo, quando a nossa despensa está cheia, quando o tanque do nosso carro está cheio, quando a nossa família está tudo saudável. Mas quando tudo isso é reverso, quando nós muitas vezes estamos doentes, quando está faltando na nossa despensa, quando o nosso carro está dando só o cheiro da gasolina, mas mesmo assim você diz: não, eu vou para a casa do Senhor, porque Deus vai prover o dia da manhã. Deus é o nosso provedor. Deus é o nosso guarda, o guarda de Israel. Quantas vezes em nossa vida, minha família, o Senhor trouxe a provisão. E quando vem falar de família, eu tenho autoridade para falar sobre isso. A minha esposa está de prova sobre isso. Quantas vezes o Senhor proveu em nossa casa. Quantos milagres o Senhor fez em nossa vida. Quantas bênçãos o Senhor fez. Durante este ano nós tínhamos um alvo. Falei: Senhor, eu tenho uma meta até o final do ano, Senhor. Eu quero alcançar isso. E coloquei no meu coração. Mas diante das situações parece que tudo era reverso. Não fluía. Em nossas condições financeiras não avançavam. E eu orava ao Senhor, eu clamava ao Senhor: eu preciso dar algo melhor para a minha casa. Não que nós ambiciamos coisas grandes ou não, mas para quem é pai e mãe, sabe que você quer dar o melhor para o seu filho. Você quer dar aquilo como muitas vezes ele pede, não que venha trazer grandeza ao coração dele nem ao nosso, mas você quer dar um conforto melhor para o teu lado. E dentro de uma situação onde estávamos na sede ali, já voltarei para o texto, o Senhor me incomodou e está falando isso agora. O Senhor me incomodou, né? Veio a missionária Adriane, se não me foge a memória do nome dela, né? Ela estava ali na sede, e eu tinha feito um serviço para um homem ali, e tirei um valor, irmãos. Tirei um valor ali, falei: esse aqui eu vou dar para a obra do Senhor. Eu não sei no que eu vou dar. Se vai ser para a casa de recuperação, se vai ser para alguém, se vai ser para um missionário, se um pouquinho por. Eu só separei aquele dinheiro, coloquei no paletó. E dentro de uma situação ali na sede, a missionária Adriane veio ali e ministrou. E no final da ministração, o pastor, né, direcionado por Deus, pediu à igreja que pudesse está trazendo uma oferta para a missionária. E naquele momento ardeu meu coração, que aquele dinheiro que eu tinha separado era para dar para ela. E naquela situação falei: Senhor, coloquei ali na sala, abençoei a vida dela. Poucos dias depois o Senhor abriu 2 portas na minha vida. O Senhor abriu 2 portas, aonde não dá para contar quantas vezes mais, mas foi muitas vezes mais que o Senhor nos abençoou. O Senhor abriu uma porta, irmãos, né? Ou de mais à frente aqui, se eu tiver oportunidade, aqueles horários são limitados, mas eu contarei detalhes por detalhes dessa bênção. Foi uma porta enorme, irmãos, uma porta onde mesmo Deus não abriu, Deus escancarou, assim podemos dizer, né? É isso que o Senhor faz na nossa vida, fez na minha casa, na minha família. Eu sou honra a Deus, que aquilo que eu tinha desde o início do ano, eu consegui alcançar no mês de dezembro para a honra e glória do Senhor. Então, se essas coisas o Senhor faz na nossa vida, porque quando o apóstolo Paulo neste texto vem dizer que não somente crê e será salvo tu e a tua casa, é a confiança de acreditar neste Deus poderoso, é a confiança aonde nós devemos acreditar nele, mesmo que as situações sejam adversas, mesmo que o vento muitas vezes esteja empurrando a nossa embarcação ao contrário, dizendo assim: não, eu não alcançarei a promessa do Senhor, porque o vento é contrário, a tempestade é contrária. Mas entenda que aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir na minha e na sua vida. E quando nós lemos este texto,
Após eles orarem, as cadeias caíram. E vem dizer o texto que o carcereiro, quando viu as portas abertas, pronto, fugiu todos os presos. Vou me matar. Como foi falado aqui nessa noite, nesse texto, qual foi lido. Ele quis se matar. Porque imaginou, não, todos fugiram. Agora a responsabilidade sobrou sobre a minha vida. Mas Paulo, diante daquela situação, mesmo aquele homem sendo um carcereiro, mesmo aquele homem ali, guardando a vida dele sendo ali aprisionado, ele olhou para aquele homem como uma alma valiosa diante da presença de Deus. E isso é o que o apóstolo Paulo fazia. Diante daquela situação que ele estava ali, ele não olhou com rancor para aquele homem, mas sim ele viu alguém importante para Deus. E quando este homem quis se matar, ele não faça isso, não faça mal contra a sua vida. Essa palavra poderíamos transmitir, e a responsabilidade de transmitir essa palavra o Senhor incumbiu para mim e para você sobre esta terra. Porque não é somente para a nossa casa que devemos desejar algo maravilhoso, não. Devemos transmitir essa palavra para as vidas que estão aí fora. Como foi falado aqui nesta noite, essas cadeiras que estão aqui, para que elas possam ser cheias ou assentadas. Não depende só de quem está à frente liderando, mas de nós, de cada um que está aí. Tem a responsabilidade de trazer vidas, de trazer almas exílios, de anunciar este evangelho, de trazer pessoas a conhecer este caminho maravilhoso, este caminho onde nós estamos trilhando para a salvação da nossa alma. Era isso que o apóstolo Paulo fazia. A partir do momento que o apóstolo Paulo foi convertido, que as escamas dos seus olhos caíram, e ele começou a ver a verdade, que ele teve um encontro real com Jesus, ali na sua vida foi mudada, ele começou a buscar essas vidas, buscar essas almas, e vemos que aqui nessa situação ele alcançou essas pessoas, vidas foram alcançadas, e podemos ver que em muitas situações, se fosse olhar pela lógica humana, ele poderia parar e desistir. Não, eu não vou prosseguir mais, eu fiz o bem a uma mulher e fui aprisionado, mas entendemos que tudo é um propósito diante da presença do Senhor. Nós não devemos parar, não devemos nos acovardar, mas prosseguir para aquilo que o Senhor tem destinado para a nossa vida. Porque ele não parou, ele não desistiu. A todo momento, o apóstolo Paulo, a cada oportunidade, vimos que aqui ele estava maltratado, angustiado, foi açoitado, foi machucado, mas nada parou de anunciar o evangelho do Senhor. Porque quando nós vemos aqui mais à frente, no versículo 29, olha só o que diz: o carcereiro pediu luz, saltou para dentro, todo trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Então tirou para fora, dizendo: senhores, que é necessário para que eu venha me salvar? Responderam eles: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Versículo 32 diz assim, ó: então lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. Olha só o que o apóstolo Paulo fazia nas suas oportunidades. Não se acovardava, não temia, mas anunciava a palavra do Senhor. E essa família foi alcançada para a honra e glória de Deus. Aquela situação que parecia difícil, aquela situação que parecia adversa, foi uma trajetória onde o Senhor usou para salvar vidas, onde se iniciam os primeiros convertidos de Filipos. Uma vendedora de púrpura, uma mulher onde possuía um espírito de adivinha, e um carcereiro, aonde mais à frente foi salvo tu e a tua casa. E muitas vezes nós achamos que para a obra do Senhor estar ocorrendo, tem que ter uma multidão. Não. Vemos que se iniciou com poucos. Aqui estamos em muito mais do que se iniciou. E vemos no que se tornou a igreja de Filipos, através destas pessoas e através da família deste homem. Então entenda que esta obra, o qual se colocou sobre esta cidade, através da minha vida, através da tua vida, através da sua família, avançará muito mais sobre essa cidade. Eu me alegrei muito quando vi as duas crianças aqui, porque quando vem falar de família, irmãos, começa desde os menores, desde os pequenos. E nós olhamos aqui as duas criancinhas ainda, a irmã ajudando a outra, algo lindo, porque independente de quantas crianças tiver, o importante é ensinar para que eles possam gostar do que estão fazendo. Isso alegra o nosso coração. Agora você imagina o coração de Deus, que não precisa de multidão estar olhando, não precisa de aplauso, não. É fazer e ensinar para que eles possam trilhar este caminho. Porque nós temos certeza que se amanhã nós não estivermos aqui,
são os nossos filhos, as nossas filhas que estarão assentadas nessas cadeiras e estarão pregando para vidas que estão aí fora, estarão levando a palavra para vidas que estão aí fora, estarão se tornando pastores, missionários, é o que darão, aleluia, à frente a esta palavra, da mesma maneira que o apóstolo Paulo lá atrás anunciou esta palavra, e mais à frente muitos continuaram anunciando, ou como chegou até nós hoje. Nós temos que dar continuidade e não podemos nos acovardar, é tomar um exemplo, da mesma maneira que o apóstolo Paulo levava a palavra para vidas, para famílias. Quantas famílias estão aí fora, sendo destruídas pelo inimigo? Quantas famílias, relacionamentos, quantas mães estão orando por filhos onde estão nas drogas, na prostituição? Mas quando nós olhamos para o Deus ao qual servimos, e sabemos que da mesma maneira Ele me tirou da onde eu estava, do mundo das drogas, do álcool, aonde na minha mente estava fazendo um cômodo perto da minha casa, para se tornar um tráfico, onde estava tudo arquitetado pela minha mente, pelo inimigo já arquitetando a minha mente, dizendo: não, é só adquirir, já tem uma fonte, já tem um lugar, eu vou começar a passar, eu vou começar a vender, porque via dinheiro facilitado, via algo onde não precisava de muito esforço físico. Mas o Senhor mudou a trajetória da minha vida. O Senhor me deu livramento de estar passando por isso, porque podia ser que muitas vezes eu não estaria aqui nesta noite, porque muitos dos meus amigos hoje estão na sepultura. Um dos últimos aonde eu fui olhar foi no seu velório, e diante daquele caixão eu olhei e falei: Senhor, muito obrigado pelo livramento, muito obrigado por ter me livrado. Eu comecei a agradecer, porque são nessas horas que nós olhamos e começamos a agradecer a Deus de tudo o qual o Senhor fez em nossa vida. Porque naquela situação onde ele estava, foi contaminado, ali deu uma overdose nele, pelo uso de droga, e veio a falecer. Eu comecei a olhar, eu e minha casa, a minha esposa, os meus filhos, o Senhor trazendo sustento, e começa a me lembrar que diante de umas situações lá atrás, eu estava juntamente com ele. E parei e pensei: se eu tivesse tomado a mesma decisão, poderia ser eu e ele, ou eu poderia ter ido antes, ele depois, ou eu depois. Aí nós começamos a analisar o que o Senhor faz em nossa vida, e começamos a agradecer, porque as mãos dele têm nos protegendo a nossa família. Então é isso que nós devemos agradecer ao Senhor, pela nossa família, por estarmos aqui. E se muitas vezes a sua família, alguém se encontra afastado, distanciado, não cesse de clamar, não cesse de orar. Muitas vezes você vem trazer isso para o coração: não, eu cansei de orar, eu não vou mais orar. Entenda, enquanto você está orando, Deus está dando livramento para essa pessoa. Deus está guardando essa pessoa, porque da mesma maneira como fomos livrados lá atrás, ou como fomos guardados, o Senhor está guardando a vida dos teus lá fora. E que esta palavra venha ficar em nosso coração. Queremos tomar este exemplo de apóstolo Paulo, não somente de transmitir uma palavra para famílias, mas para as pessoas que estão aí fora, e também de reconhecer que a nossa família, que a nossa casa está sendo guardada por Ele, e que a todo momento o Senhor está zelando pelos nossos. E venha ser grato, porque a gratidão é o pilar da prosperidade. Entenda, a prosperidade não é riquezas, bens materiais, não. Prosperidade é você ter alegria quando você serve ao Senhor, e tudo que você tem é abençoado. Aonde você coloca os seus pés é abençoado. Isso é prosperidade. É você deitar sobre o seu travesseiro com sua mente tranquila e alegre, de saber que o seu celeiro está sendo guardado, protegido e enchido pelas mãos do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Colocamos de pé nessa noite. Eu quero orar com você. Que nesta oração você venha orar pela sua casa, pela sua família. Muitas vezes por alguém o qual estava aqui e hoje se encontra afastado. E como o apóstolo Paulo vem dizer: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Creia nele. Muitas vezes aos olhos do humano, muitas vezes as pessoas trouxeram palavras negativas para você, dizer: não, esse aí ou é cadeia ou é sepultura. Esse aí, não tem mais jeito. Entenda que o Senhor é Deus ao qual transforma, lapida
Quantos de nós que estamos aqui, não sei o passado dos irmãos, mas há testemunho de pessoas ao qual outrora o Senhor mudou, transformou. Então nós entendemos que da mesma maneira que Ele mudou a nossa vida, Ele irá alcançar essas pessoas que estão em volta. Nós veremos esses bancos cheios, nós veremos levitas, tocadores, pregadores, veremos pessoas adorando ao Senhor dentro desta casa. Esta casa ficará pequena diante das pessoas, da multidão, porque eu mencionei no culto passado, no culto de domingo aqui, enquanto os jovens louvavam, enquanto estavam em 4 ou 5, se não me foge a memória, mas a partir do momento que eu estava ouvindo eles louvar, eu vi voz de multidão sobre esta casa. É nisso que eu creio, não naquilo que eu consigo ver com os olhos carnais, mas aquilo que eu consigo ver com os olhos espirituais, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Não é homem para que minta, e nem filho do homem para que venha se arrepender. Creia, aleluia, somente no Senhor Jesus, que muitas coisas Ele fará neste lugar, Ele fará nesta cidade. Esta casa será a referência diante desta cidade. Vocês que estão aqui serão bênção como muito mais do que já é. Deus abençoará muito mais ainda. Entenda que muitas vezes nós limitamos o nosso avanço, mas entenda que o Senhor é Ele que nos capacita para avançar muito mais ainda, e está levando esta palavra, este evangelho, para anunciar as boas novas, que Deus transforma, que Deus cura, que Deus batiza e leva para o céu. Vamos orar ao Senhor. Senhor, Deus Pai está no céu, Pai do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, neste momento, ó Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por cada vida que aqui está presente, por cada um que nesta noite, ó Pai amado, se faz presente na tua casa, Senhor. Te agradecemos por esta palavra, ou qual trouxer o nosso coração, Senhor. Ó Pai querido, Pai santo, abençoa cada família que se faz presente, ó Pai, aqueles ó Pai estão intercedendo pelos teus, Senhor, aqueles ó Pai muitas vezes, ó Pai, estão afastados, distanciado da tua presença, que o Senhor me está guardando, ó Pai, de todo mal, dando livramento, ó Pai querido, protegendo os teus, Senhor. Cremos, ó Pai amado, que no teu nome há poder, ó Pai. Guarda a nossa casa, guarda a nossa parentela, ó Pai querido, visita cada família, ó Pai amado. Usa os teus filhos sobre esta terra como um canal de bênção, como instrumento em tuas mãos, ó Pai, porque cremos, ó Pai querido, em algo maravilhoso, ó Pai, sobre esta cidade. Cremos, ó Pai amado, que é uma ferramenta, ó Pai, sobre cada vida que aqui está, Senhor, para ser usado para a honra e glória do teu nome. Assim nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Podemos assentar. Aleluia.